boa noite para você que me acompanha. Agora que você já assistiu o filme O Enfermeiro da Noite, eu vim aqui bater um papo com você e trazer algumas curiosidades que eu fui pesquisar a respeito. Fiquei curiosa para saber como é que, afinal de contas, tinha sido a vida do Charles, o enfermeiro, né? O que aconteceu na vida dele para que ele, enfim, chegasse ao ponto que chegou. E aí eu vou contar um pouquinho da história dele. Algumas coisas são muito próximas do filme, sim, mas tem alguns detalhes que o filme não traz ou traz de uma forma diferente. Bom, o Charles Cullen, que é o nosso enfermeiro da noite, ele nasceu no estado de New Jersey. E ele perdeu seu pai logo quando ele era um bebê. Foi criado, então, somente pela mãe. E como ele já contou para algumas revistas, algumas entrevistas, ele teve uma infância bastante difícil. Tanto por questões, psicológicas, como por questões financeiras. Inclusive, ele já falou que tinha essa tendência para uma depressão, para uma ideação suicida. E ele faz, inclusive, uma tentativa de suicídio aos 9 anos. É a primeira tentativa de suicídio que ele faz. Depois disso, durante a sua vida, pelo menos ocorrem 20 tentativas de suicídio. Voltando à história, ele cresce nessas condições que não eram ideais, é claro, né? E que para ele foram bem difíceis de lidar e de superar. E ele acaba perdendo a mãe quando ele está no último ano do ensino médio. A mãe sofre um acidente de carro e não resiste. E parece que essa morte, assim como a morte do pai, abalam muito. Ele acaba indo, então, prestar serviço na Marinha, lá do estado. Porém, a Marinha também o dispensa ao perceber, depois de alguns anos, um comportamento mais depressivo e também ter a existência de uma outra tentativa de suicídio. Quando ele sai da Marinha, aí entra a história que é bem parecida com a do filme. Ele realmente encontra uma moça, se apaixona, namora, casa e tem 2 filhas com ela. O que acontece? O divórcio, Mas também acontece uma situação em que ela o acusa de violento, enfim, de fazer ameaças. E além do divórcio, a relação dos dois realmente não era muito boa, mas por conta disso, porque ela dizia que tinha um certo medo dele. Então, aquela imagem que a gente tem no filme, de que ele não tem uma relação boa com os filhos, com as filhas, melhor dizendo, e nem com a ex-esposa, fica um pouco pra gente imaginar, Mas na vida real tem a ver com isso, tem a ver com essa sensação que a ex-esposa colocava de medo, talvez, por ter acompanhado, vivido algum comportamento dele mais violento, mais ameaçador, amedrontador. Então, nesse inteirinho de tempo, ele entra na escola de enfermagem, se forma e logo começa a trabalhar como enfermeiro. Durante a trajetória dele sendo enfermeiro, que durou 16 anos, estima-se que ele assassinou pelo menos 40 pacientes. Ele, em algumas entrevistas, em uma entrevista, na verdade, que eu ouvi dele, ele nem lembrava mais quantas pessoas ele tinha sido responsável por matar, E lembrava muito pouco também dos detalhes, parece que não havia um certo perfil, um certo tipo de pessoa que ele procurasse para fazer aquilo, Não necessariamente eram pessoas que estavam morrendo ou que não tinham outra oportunidade ou que, enfim, aparentemente estavam sofrendo.
parecia mais, ele traz mais como isso sendo uma coisa aleatória. Simplesmente ele ia lá e fazia, como ele fala no filme. E tudo aconteceu de uma forma bastante parecida também com a do filme, quando uma colega dele, né, que trabalhava ali junto com ele no hospital, a Amy, ela começa a desconfiar dessas mortes e começa a ligar essas situações, né, essas mortes inesperadas e esse uso, essa saída dessas medicações e enfim, o comportamento dele. E aí ela, muito corajosa, acaba indo fazer essa denúncia, vamos falar assim, né? Essa suspeita. E junto com a polícia, que é uma coisa que também aparece bastante no filme, eles conseguem desmascarar o Charles. Charles está preso hoje, tem 62 anos, e ele tá numa prisão aí perpétua, né, até o ano de 2403, se eu não me engano. Bom, aí agora, como eu já contei o filme, já contei alguns detalhes para você, a ideia não é a gente fazer uma análise de juízo, tá certo, tá errado, né? Enfim, é culpado ou inocente, isso a gente deixa para a justiça. A ideia é trazer justamente algumas reflexões a respeito do filme e algumas reflexões a respeito da própria vida do Charlie, que, como eu disse, ele descreve como uma vida muito difícil por essas questões financeiras, por essas questões de perda do pai e da mãe, que eram figuras muito importantes para ele. Espero que você tenha gostado do filme, espero que você tenha gostado do vídeo, e se você quer deixar alguma pergunta, quer fazer algum comentário, aproveita esse espaço, coloca aqui embaixo e a gente se vê numa próxima. Até!